Vamos lá, galera, resolver aqui um exercíciozinho de exemplo para vocês entenderem como é que funciona o circuito RLC. Então, né, eu botei uns videoaulas, botei algumas coisinhas aí para vocês compreenderem. Agora vamos partir aí para o que é realmente importante, né? Eu tenho um circuito aqui, ó, observa só. Botei um circuito mais complicado para não ficar falando, tá pensando? Você faz os circuitos fáceis, a gente faz os difíceis. Não, já que eu passei uns exercíciozinhos que são fáceis, vou responder isso aqui para vocês, que isso aqui ele é um exercício que eu criei, que ele é bem completo, não, bem completo, né, na verdade. Eu tenho uma fontezinha lá de 10 volts, fase 5, e aí ela é conectada em série com todos esses elementos. Um resistor de 2 ohms, outro resistorzinho, aí vem os indutores, né, tem um indutor de 10 mH, ou seja, esse aqui ele está dando em Henry ainda, né, tem que transformar ele em XL. Aqui ele já me deu XL, né? Aqui ele já me deu XL, valendo 5, também um indutor. Ele também pode vir assim, ó, 2 fases 90 graus, já está em quem? Forma de impedância, né? Já está na impedância aqui. Aqui ele está em forma de reatância indutiva, aqui está em forma de impedância. E aí essa nova formazinha aqui também, né? Que é 2J ohms, que também é uma forma de impedância. Só que esse cara aqui, quando ele aparece o J, ele está indicando que ele está na forma retangular. Quando aparece fase 90 graus, quer dizer que ele está na forma polar. Mas as duas formas representam a forma de impedância. E um capacitor, né? Deixei um capacitorzinho aqui, que ele me deu o valor de XC dele, né? O valor da reatância capacitiva, que vale 8 ohms. Beleza? Meu circuitozinho ligado em série, né? Então, se é uma série, eu vou ter que fazer uma soma aqui dessa galera, certo? E aí nós vamos ver como é que funciona isso, né? Como é que a gente faz isso, né, na prática. Então, vamos lá. O primeiro passo é transformar tudo em impedância. Colocar tudo na impedância Z, né? Ou seja, o meu resistor, lá dos conceitos que já passei no outro vídeo, o que eu sei? Que ele é sempre fase zero. Então, vou pegar o valor dele lá, ó, 2 ohms, então vai ficar 2 fase zero. Eu precisaria fazer isso agora? Não, lá na frente vocês vão ver que na retangular a gente vai ter que voltar. E aí ele ficaria só o 2, né? Igual tá lá. E o outro resistor? O outro resistor já está lá em forma de impedância, 2 fase zero também. O próximo, vamos transformar esse cara em impedância. Ele está em Henry. Então, tem que transformar ele para XL e depois de XL botar dessa forma. XL fase 90 graus. E aí, como é que fica? Quem é XL? Ômega L. Quem é ômega? 2πf. Eu já falei que era frequência? Falei, 60 Hz. Então, vai ficar 2π vezes 60, que é o famoso 377. E o L? O L, que ele me deu, 10 mH. Então, se é 10 mH, cadê? MH, vai ficar 377 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual a 3,77 ohms. É o valor de XL. E aí o Z3 então fica como? 377, a impedância 377, fase 90 graus. Esses fases 90 graus não vai mudar porque ele é um indutor. Ele está em cima do eixo Y positivo imaginário lá, né? Lembra no plano complexo? Ele está lá em cima do eixo Y. Ele está 90 graus em relação ao eixo X. Sempre, sempre. Indutor, sempre 90 graus. O próximo lá, ó, o X4, ele me deu o valor de XL. Ele já me deu o valor de XL, que é 5 ohms. Se ele já me deu o valor de XL, eu só vou colocar na fórmula. XL é fase 90 graus. Quem é XL? 5. 5 fase 90 graus. Z5. Z5 ele deu 2 fase 90. Preciso mexer? Não, ele já está na forma de impedância. Só escrevo lá, 2 fase 90. O Z6 é 2J ohms, né? Ele também está na forma de impedância, só que está na forma retangular. Eu vou mudar? Por incrível que pareça, não, porque lá na frente, o que vai acontecer? Eu não consigo somar esses números de forma polar. Até conseguiria, mas daria muito trabalho. Então, eu transformo todo mundo em polar para retangular. Como esse cara já está em retangular, deixa ele quietinho aqui, daqui a pouco nós vamos mexer nele. No capacitor, eu sei o quê? Que o XC ele vale fase menos 90 graus. O XC vale fase menos 90 graus. Ele me deu o XC, não deu? Que é 8 ohms. Então, vai ser 8 fase menos 90 graus. Professor, e se eu tivesse outro tipo de XC em microfarads, em
em XC, e aqui. Aí faria da forma igual. Eu coloquei até aqui embaixo. Vamos lá embaixo rapidinho lá fazer. Ó, observa só. Vamos falar que se eu tivesse lá no meu sistema 10 microfarads, eu teria a capacitância dele em farad, ou XC, 5 ohms, né, que é a reatância dele, ou ele me desse lá na forma de impedância, 5 fases menos 90 graus, que é a forma polar lá da impedância, ou ele iria aparecer com negativo, menos 2J, que é a forma retangular. Porque o capacitor, ele está também em cima do eixo lá dos complexos, do Y, né? Só que ele está na parte de baixo do gráfico, ele é negativo, então ele aparece o menos como uma forma lá de representar que ele está representando a parte de baixo, assim como nós vimos naquele diagrama polar que eu apresentei na última aula. Então, nós temos o seguinte, eu vou ter que transformar ele para essa forma lá de impedância, que é o quê? XC fase menos 90 graus. Lembrando que XC é 1 dividido por ômega C, que é igual a 1 dividido por 2πfc. Isso se eu não tiver XC, tá bom? Se eu tiver a capacitância, igual ele me deu aqui a primeira. Então, eu teria que transformar essa capacitância em XC, e depois de XC, passaria para cá. Mas se ele me der XC, eu já venho direto para cá. Se eu tiver capacitância, eu tenho que passar para cá e depois para cá. Entenderam? Então, tem que chegar nesse ponto aqui, na forma de impedância, transformar o meu sistema em impedância. Vamos voltar lá para o exercício. Voltando lá para o exercício, o que é que nós temos? Já calculamos essa galera todinha, certo? Então, vocês entenderam? Então, por que aqui ficou 8 fases menos 90? Porque ele me deu o XC do capacitor. Ele me deu 8 ohms no XC dele. E aí fica 8. E a fase do capacitor é sempre menos 90 graus. Isso é definição. Assim como no indutador é sempre 90 graus, assim como no resistor é sempre 0 graus. Dando continuidade. Qual é o segundo passo? Vamos ter que colocar tudo em retangular. Para quê? Para a gente poder somar os reais com os números reais, os imaginários com os números imaginários. Então, nós temos lá. A gente tem que observar uma dicasinha, né? No eixo real, né, por exemplo, todo resistor, ele apresenta a fase 0, certo? Se ele apresenta a fase 0, ele só tem parte real, ele não tem parte imaginária. Então, esse módulo de Z aqui é o valor do X. Eu só tenho ele, eu não tenho a parte de Y. Então, o X ele é igual ao módulo de Z. Assim como toda vez que aparecer um mais 90 graus no θ, esse θ for mais 90 graus, equivale o quê? Que ele só tem a parte de Y. Então, o módulo de Z vale Y. Ah, professor, apareceu menos 90 graus. Então, vai aparecer menos Y. Mais 90 graus, mais Y, mais JY, tá bom? Não confunda isso. Se vocês lembrarem disso aqui, vocês vão conseguir resolver muito rápido os exercícios, principalmente quando identificar quem tem módulo 0 e quem tem módulo 90 graus. Apareceu o J, eu tenho módulo 90 graus. Menos J, menos 90 graus. Tá bom? Então, continuando. Como é que seria isso, então? Olha lá. Botei todas as nossas impedâncias aqui. O resistor não era 2 fase 0? Então, na forma retangular, ele vale 2 ohms. O outro resistor não era 2 fase 0 também? 2 ohms. O indutor não era 377 fase 90 graus? 90 graus, ó. Ele é a mesma coisa que o J, na forma retangular. Ele só tem Y. Então, ele pega o módulo de 377J. Esse é o número retangular do indutor. Olha lá, ó. Mais um, ó. 5 fase 90 graus. Fase 90 graus é o J, né? Então, 5J. Só tem o YJ lá no meu indutor. Aqui mais um, 2 fase 90 graus, 2J, né? Só tem essa partezinha lá. E o outro já estava lá em retangular, 2J, não vou precisar mexer. E o capacitor? O capacitor aparece menos 8J. Por que menos 8J? Olha só, lá ó, ele era 8 fase menos 90 graus. O menos 90 graus vira menos J, não é isso? 8 menos 8 fica menos 8J, menos 8J. Olha lá, ó, menos 8J. É assim que a gente vai representar o capacitor. Eu pulei essa etapa dele aqui, né? Mas era para fazer a mesma coisa. Ia estar 8 fase menos 90 graus, que vira menos 8J, é o capacitor. E aí, qual é o terceiro passo? É somar essa galera. Como o circuito está em série, eu posso somar os reais com os reais e os imaginários com os imaginários, a fim de encontrar o Z equivalente, a impedância equivalente do meu sistema. E quem é a impedância equivalente?
É o Z1, mais o Z2, mais o Z3, mais o Z4, mais o Z5, mais o Z6, mais o Z7. E quem é essa galera? Ó, quem é o real? O 2, né? Porque o real é aquele que não tem um Jzinho lá de número imaginário. Então, esse cara real, eu não posso somar com esses caras aqui imaginários. Eu só posso somar esses dois. Então, 2 mais 2, 4. Ficou esse 4 aqui. Agora, todo mundo que é imaginário, eu posso somar. Ó. 377 mais 5, mais 2, mais 2, menos 8. Quer ver uma continha fácil? Ó, 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 menos 8, 1. 1 mais 3, 7, 7. 4,77 J. Então, esse cara aqui é o meu Z equivalente, dessa formazinha. E ele está na forma retangular. Beleza? E aí, como é que eu calculo, então, a corrente? A corrente eu uso a lei de Ohm. O que me diz? Que é a minha tensão dividido pelo meu Z equivalente. Quem é meu Z equivalente? É o 4 mais 4,77J. E quem é meu U? 10 fases 5 graus. Gente, multiplicação e divisão, a forma polar é a forma mais fácil de eu fazer. Soma e subtração, a forma retangular é a forma mais fácil de eu fazer. Então, eu vou transformar esse carinha em polar. Lembra quando eu expliquei para vocês como transforma o número em polar lá na aula de fasor? É aqui que nós vamos utilizar. Então, observe o seguinte. Eu quero transformar o meu Z equivalente de x, jy, em um Z equivalente de módulo de Z, fase θ. Como é que eu vou fazer isso? O módulo de Z, esse módulo de Z aqui, ele vai me dar pela raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? É o 4 ao quadrado. Quem é o y ao quadrado? É o 477 ao quadrado. Professor, e o j vem para dentro? O j não vem para dentro, só fica o número, o módulo dele, o tamanho dele. Então, dessa equaçãozinha aqui, dessa raiz aqui, eu vou ter o valor de 6,23 ohms, que é o valor do módulo de Z, esse cara aqui. E o ângulo? O ângulo a gente encontra pelo arco tangente. O arco tangente, dado em graus, né? Observe se sua calculadora está em graus, em deg, né? Cuidado que tem um tal de grades também, algumas calculadoras, principalmente nas casas e tal. E aí não é graus. Deg é graus, que vem de degree. Então nós temos lá que pelo arco tangente é dado pelo y dividido pelo x. O y dividido pelo x. Quem é o y meu? 4,77. Quem é meu x? 4. Então, quando eu coloco o arco, que é o shift tangente na maioria das calculadoras, de 4,77 dividido por 4, ele vai aparecer esse ângulo de 50,02 graus. Beleza? E aí, então, esse númerozinho fica como? Olha lá, ó, 6,23, fase 50,02. E a corrente, quanto é que é? É a tensão dividido pela Z equivalente, que é esse aqui. Então, vai ficaria o quê? Ó, 10 fase 5, que é a minha tensão, dividido por 6,23, fase 50,02, que é meu Z equivalente, fica como? 10 dividido por 6,23, 1,61. 5 menos 50,02, menos 45,02 ampere. Galera, presta atenção numa coisa muito importante. Isso aqui é uma divisão. Na divisão, eu subtraio as fases e divido os módulos. Se fosse a multiplicação, eu multiplicaria os módulos e somaria as fases. Seria 5 mais 50,02. Mas é uma divisão, então é uma subtração. Se fosse uma multiplicação, seria uma soma aqui. Tá bom? Fica com Deus. Espero que resolva os exercícios. E qualquer coisa, para tirar dúvida, estou à disposição de vocês.